Fala galera, tudo bom? Olha só, tô vendo o pessoal descer o malho, descer o pau aí no livro Axiomas de Zurique. Então eu vim trazer aqui 5 pontos iniciais aí, 5 axiomas iniciais desse livro que eu vou tentar defender. Não sei se eu vou conseguir, se eu vou convencer vocês. Por isso que é importante que vocês mandem aí seus comentários, se vocês concordam ou acham que fui longe demais tentando proteger aqui o autor, o Gunter. Ele fala assim: se você não está preocupado, você não está arriscando o suficiente. Ele fala lá que preocupação é sinal de saúde, que a gente tem que estar preocupado com nossas operações. E eu, de alguma forma, concordo com isso que ele está falando, sabe por quê? Não adianta nada você ter 10 milhões na conta e ficar fazendo trade lá com R$1.000. O que vai acontecer depois de um tempo? Você pode até ter uns ganhos, só que isso vai significar tão pouco no teu patrimônio que você tem que tomar risco suficiente para mexer o teu ponteiro. Esse é o grande problema que o Warren Buffett está tendo hoje em dia. O cara lá está com uma empresa de 500 bilhões de dólares, só que se ele fizer uma aquisição de 1 bilhão de dólares, que já é um montante assim gigante, a gente vai estar falando aqui, ele vai estar investindo 2% do valor da empresa. Ele precisa de alguma coisa de 50 bilhões de dólares para ele realmente mexer o ponteiro. Então, quantas pessoas estão interpretando que isso aqui é uma maneira ruim de você levar em conta o risco? Ele está falando exatamente isso que eu quis aqui mostrar para vocês. Você tem que investir dinheiro o suficiente para mexer no teu ponteiro, tá? Não adianta nada você só investir uma fração no teu capital. Segunda coisa que ele falou aqui, ó, realize o lucro sempre cedo demais. Então, isso aqui vai até em confronto, entra aqui, ó, em colisão, rota de colisão braba com que eu, Tio Uli, defendo. Eu li um livro chamado 100 Baggers, que ele fala de empresas que multiplicaram por 100 vezes a cotação da ação. Isso demora, em média, 28 anos. O que ele está falando aqui, que eu posso interpretar, é o seguinte: se eu fizesse um rebalanceamento das posições da minha carteira, talvez eu estivesse vendendo cedo demais, não estou dando os 28 anos, não está multiplicando por 100, mas esse rebalanceamento aí de posições, vendendo o que subiu muito e comprando aquilo que caiu muito, eu posso ter mais lucro. Então é uma maneira de eu interpretar isso aqui que ele falou. Ele não está errado, tá? Mas você tem que comentar aí se você está concordando com isso ou não. Terceiro ponto que chamou a minha atenção no livro é o seguinte: entre no negócio sabendo quanto você quer ganhar, porque quando você chegar lá, você tem que cair fora. Ele está falando, primeiro, esse livro inteiro, gente, ele é de mentalidade de trader, é um mindset diferente do investidor de longo prazo. Por isso que ele está falando para você assumir risco o suficiente, por isso que ele está falando para você realizar o lucro cedo demais, porque se você estiver preso numa posição esperando ela dar lucro, você não vai ter capital para ir para uma outra operação. Isso vai atravancar o teu desenvolvimento em termos de rentabilidade, tá? E o terceiro aqui, ele está falando para você ter um stop gain, ou seja, você não deixar a operação bater no stop para você terminar ela. Você pode ter um stop no tempo, você pode ter um stop de preço, mas é importante que você saiba o que você quer fazer antes de começar a operação. Isso aqui eu concordo muito, tá? Você tem que ter um plano pré-definido antes de entrar na operação do porquê que você vai comprar, porquê que você vai se manter e porquê que você vai sair daquela operação. Isso aqui, ó. Quarto ponto que eu chamei a atenção aqui, isso é só uma primeira parte desse livro. Se vocês aprovarem, eu vou falar mais, tá? Mas vocês têm que falar pra mim: Tchuli, continua, eu gostei desse conteúdo. Quarto ponto é o seguinte: quando o barco começar a afundar, pule e se salve. As pessoas, elas têm um bloqueio de não deixar ninguém para trás. Aí ela é a última da fila sempre. Olha só, você tem que realizar rápidos prejuízos e deixar os lucros se desenvolverem. Parece até que entra em conflito com isso aqui, com a coisa 2 aqui de realizar o lucro sempre cedo demais. Mas a gente está falando de uma sutileza. Não é para ficar o tempo inteiro naquela operação esperando um lucro. Por isso que é para fazer lucro cedo demais. Mas também, se você começar a deixar os prejuízos crescerem na tua carteira, daqui a pouco você está cheio de prejuízo com o capital atravancado lá. Mais uma vez, para o trader, é importante ele pensar assim, porque é a média das perdas com a média dos ganhos que vai gerar um payoff positivo e vai demonstrar a assimetria aí
desse modelo de trading, tá? E por último, aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Isso aí talvez seja uma das coisas mais importantes e cabe também para o investidor de longo prazo. Olha só, vem cá com o papai. Enquanto você achar que você vai acertar todos os trades, que a tua estratégia ela tem que ser perfeita, você só vai criar frustração para a tua vida, para a tua profissão, porque não existe modelo, não existe sistema perfeito. Todos vão ter pequenas perdas e você tem que saber lidar com isso, tá? Se você ficar martelando as perdas na tua cabeça, você sempre vai estar preso emocionalmente numa operação. Não tem nada mais verdade no mercado que você tem que viver o presente. Beleza, galera? Essa foi a primeira parte, os 5 primeiros axiomas de Zurique que eu tentei defender, mas só que você vai falar, só você vai ser o promotor, o juiz, na verdade, para absolver o livro aí, se ele é bom ou não. Beleza? Tamo junto!